A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado de Jesus. Nessa manhã eu dou graças ao Senhor por mais um dia de vida, que a misericórdia dele se renovou na minha vida. Eu estou atrasada com esse vídeo, mas o Senhor sabe todas as coisas e que possamos ter mais compromisso, com as coisas do Senhor, não deixar nada embaraçar a nossa vida. A palavra que o Senhor me deu, eu gravei vários momentos e às vezes teve um errozinho aqui, eu tive que excluir, mas a palavra do Senhor está ardendo no meu coração ainda, sobre o reinado de Manassés. E sempre que eu abro, eu medito, e se a gente observar, a gente não pratica aquilo que ele praticou. Ele fez tudo que era mal, tudo, aos olhos do Senhor. Tudo que o Senhor deu instrução para não fazer, ele fez. E muitas das vezes, as lideranças familiares, lideranças de ministério e até liderança de governo estão fazendo dessa forma. Tudo aquilo que Deus não permite, tudo aquilo que Deus abomina, muitas das vezes eles têm feito. São pequenas coisas que vai destruindo um reinado, destruindo uma família e destruindo um país. Por falta de uma liderança sábia que não ouve a voz do Senhor. Porque muitas das vezes você não precisa ser cristão para você ter sabedoria. Mas se você ouvir a voz de Deus, com certeza você vai agir de maneira diferente, dentro dos princípios de Deus. E aqui Manassés, ele tinha 12 anos quando ele começou a reinar. Eu não sei porque eles reinavam tão cedo, acho que era permitido na época. Porque Josias também, se a gente for ver, foi com 8 anos de idade ele foi o rei. E que Manassés, o Senhor permitiu, porque tudo é pela permissão do Senhor, ele reinar 55 anos, fazendo tudo que era mal aos olhos do Senhor. Por quê, irmão? Porque muitas das vezes o Senhor vai nos dando corda. Ele vai deixando e a gente acha que está fazendo o que é correto, acha que está sendo aprovado por Deus, porque está tanto tempo ali naquele cargo. E o seu pai tinha arrumado a casa do Senhor praticamente, E ele fez tudo ao contrário que o pai dele tinha feito. E quando ele começou a reinar, eu não sei se o reinado sobe a mente das pessoas, A pessoa se acha e começa a fazer tudo que é contrário à palavra do Senhor. Porque tem pessoas que não conhecem a Bíblia, mas nós sabemos o que é errado e o que não é errado, o que é certo e o que não é certo fazer. E eu vou ler aqui no versículo 21 para não ficar só nas minhas palavras. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. O nome da sua mãe era Efizibá e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, levantou altares a Baal, fez um bosque, como fizera Acabe, rei de Israel, se inclinou diante de todo o exército do céu e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha falado, em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército do céu, em ambos os atos da casa do Senhor. E até fez passar o seu filho pelo fogo. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque onde tinha feito
na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho, nessa casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não mais farei mover o pé de Israel dessa terra que tenho dado a seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhes tenho ordenado e conforme toda a lei que Moisés meu servo ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Essa é a palavra do Senhor, né? E o que chama atenção aqui é que ele fala, ele prosseguiu em fazer o que era mal, ou seja, sempre tem oportunidades para voltar atrás, mas não volta. Muitas das vezes é repreendido por alguém, mas não dá ouvidos. Esse é alguém enviado pelo Senhor. E nos nossos tempos tem sido assim, principalmente os sacerdotes da casa do Senhor. Porque a palavra nos afirma que o juízo vai vir primeiro para os de dentro da casa do Senhor. Então, o Senhor tem enviado seus profetas. Eu não sei qual é o pensamento das pessoas quando vai um homem ou uma mulher de Deus até eles, repreender eles, não aceitam a repreensão, querem ficar de qualquer maneira na casa do Senhor. E isso tem destruído famílias. Por quê? Porque por eles ter que ser diferente e não estar mostrando essa diferença. E o Senhor, ele tem enviado seus mensageiros, porque nós estamos no tempo da graça. Então o povo acha que está sendo aprovado por Deus, mesmo fazendo tudo errado. O Senhor, quando ele envia mensageiros, eu creio, é porque aquele sacerdote, aquela liderança não está dando mais ouvidos à voz do Senhor, não tem ido até o Senhor para buscar instrução. E o mesmo eu posso falar de chefes de família, homens e mulheres. Mulheres são a coluna dos lares e os homens são o cabeça, que muitas das vezes têm perdido a sua cabeça fazendo coisas que não agradam ao Senhor, sendo direcionado pelo mundo, acompanhando homens, muitas das vezes que não são casados, e destruindo a sua família. O Senhor, ele tem falado muito ao meu coração e dado instrução para fazer vídeos. E eu estou fazendo essa gravação aqui porque muitas das vezes eu não tenho o instrumento, né, correto. E às vezes está de noite. Então eu estou fazendo essa gravação porque aquele que eu vi, eu tenho certeza, não precisa me ver. É só ouvir a voz do Senhor. Como diz a palavra em Apocalipse, quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Que você possa ouvir, meditar e praticar, ser a igreja do Senhor. Porque o juízo vem para nós primeiro. E a palavra também nos afirma que as lideranças, os governos, pessoas tão inteligentes, mas não buscam a sabedoria de Deus para governar. Não buscam, metem os pés pelas mãos, falam coisas que não deviam, não tem sabedoria no falar. Tem pessoas para ajudar ele a governar. Muitas das vezes não dá ouvido a essas pessoas, muitas das vezes enviada por Deus para que ele governe de uma maneira correta, justa. Porque a justiça, irmãos, ela tem aquela venda nos olhos, que é para ela julgar de maneira correta, não porque ela é cega. Para ela julgar de maneira correta, sem fazer acepção de pessoas, assim como o Senhor não faz acepção de pessoas. Mas isso tudo tem se corrompido por causa do homem, das suas más atitudes, da sua falta de informação. Muitas vezes acha que tem estudo e não precisa mais de nada. Usa o estudo para o mal, usa as instruções que recebeu na escola, dos pais, usa para o mal. E nós sabemos que isso não vai dar certo,
Porque Deus permite, você pode ficar anos e anos ali. Deus permite, como ele permitiu Manassés ficar 55 anos na direção errada. Mas isso tudo vai ser cobrado. Um dia a conta chega para você pagar. Você é destruído pelas suas más atitudes, pelo seu mau comportamento. No ministério, na área ministerial, pessoas têm caído. Por quê? Porque tem o Senhor para pedir instrução e não pede. O Senhor, irmão, ele tem dado oportunidade porque é o tempo da graça. E a gente não tem aceito. Nós não precisamos ir muito longe, não. Nós vamos ali a Josué, quando ele teria que lutar contra Ai. E ele simplesmente não buscou a instrução do Senhor. Por quê? Porque ouviu o povo. Não precisa mandar esse monte de gente, não. O povo lá é pequeno. Mas você não tem que ir pelo seu achismo. Você não tem que ir pela direção do povo. Você é uma liderança que Deus instituiu. Então você tem que perguntar para ele. Aqui no versículo 7 de Josué. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens para ferir a Ai. Não fastiguei ali todo o povo, porque são poucos. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e os perseguiram desde a porta de Sebarim, e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. E o Senhor disse, no versículo 10, o Senhor disse a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim o teu rosto? Israel pecou e transgrediu minha aliança, porque lhes tinha ordenado que tomaram do anátema, furtaram, mentiram e debaixo da sua bagagem o puseram. Nessa passagem aqui, no versículo 10, ele questionou o Senhor e o Senhor respondeu para ele por que eles tinham sido feridos. E muitas das vezes pessoas têm passado processo, principalmente na área do ministério, da igreja, e têm perguntado ao Senhor por que isso. Por quê? Porque você está mentindo. Por quê? Porque você quebra a aliança com o Senhor e está achando que está sendo aprovado, e você não sai daquele deserto, você não sai daquela prova, e você ainda fica questionando com o Senhor por que você está passando por aquilo. Por que você está passando por aquilo? E o Senhor respondeu, por quê? Porque não buscou a instrução do Senhor. Achou que estava certo, achou que estava fazendo o que era certo, mas não perguntou ao Senhor, foi perguntar para o povo. Eles falam que a voz do povo é a voz de Deus. Não é não, irmãos. Não é não. Senão a gente não precisava da palavra do Senhor para ser instruído. E tem também a passagem de Saul, enquanto ele está fazendo, é chamado para ser rei de Israel, que o povo gostaria de ser como todas as nações. O Senhor chamou para ser uma nação diferente, mas o povo queria ser como todas as nações. Então o Senhor permitiu que Saul fosse rei. Mas enquanto ele estava ali ouvindo as instruções de Deus, ele estava se dando bem. Enquanto ele estava ouvindo a voz de Deus, buscando a instrução de Deus, ele estava vencendo. Mas quando no versículo 15 ele decidiu ouvir a voz do povo, e o Senhor deu uma ordem para ele matar os amalequitas, destruir todos, inclusive o rei. E ele deu ouvido à voz do Senhor. Ele deu ouvido à voz do Senhor. E Saul, então, poupou Agag, o rei dos amalequitas. E foi o erro dele ouvir a voz do povo. No versículo 11, Deus rejeita ele.
quando ele não cumpre a palavra que Deus mandou, a instrução que Deus mandou ele fazer. No versículo 11 de Samuel, 1 Samuel 15, o Senhor fala com ele: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Samuel ainda quis ter misericórdia dele, né? Porque para ver se Deus mudava, e Deus não muda. Ele deu a palavra, falou, está falado, e deu a palavra dele. É só aquele que tem muita intimidade mesmo com o Senhor, como Ezequias, que ele reverteu o quadro de enfermidade dele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E no versículo 16, quando ele é questionado por Samuel, ele diz assim: então disse Samuel a Saul, então disse Saul, de Amaleque as trouxeram porque porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse a Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse: fala. E ele disse: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, peleja contra eles até que os aniquile. Por que não deste ouvido à voz do Senhor? Antes lançaste o despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido a voz do Senhor e caminhei pelo caminho qual o Senhor me enviou e trouxe Agag e o rei da Amaleque, mas os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e vacas, e o melhor do que estava condenado para oferecer ao Senhor. Uma coisa que o Senhor precisa disso, né, irmãos? Uma coisa que o Senhor não é dono de todas as coisas. A gente tem que simplesmente só ouvir a voz do Senhor, a instrução do Senhor. Então, a gente vê que esses dois homens, dois reis, quando eles não deram ouvido à voz do Senhor, vêm ouvir a instrução do povo. Eles perderam batalhas, porque o general de guerra, ele nunca perde batalha. Mas quando você deixa de ouvir a instrução do Senhor, você perde batalha. Porque o general, ele não perde. Então, que a gente possa dar ouvidos à voz do Senhor, meditar mais a palavra do Senhor. Meditar mais a palavra do Senhor. Essa passagem de Manassés também está no versículo 33, quando fala do arrependimento dele. E para ele se arrepender, ele teve que ir para o cativeiro. Ele teve que ir para o cativeiro. No 2 Crônicas 33, versículo 11. Assim o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos, rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com gancho e o amarraram com correntes e o levaram para a Babilônia. Então ele, angustiado, orou fervorosamente ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele orou e Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso edificou muralhas externas da cidade, a muralha externa da cidade de Davi, desde o oriente do ocidente até o vale de Gion, na entrada da porta do peixe, até o redor de Ofel, e levantou muito alta.
Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortificadas de Judá e tirou da casa do Senhor seu Deus, deuses estranhos e o ídolo, como também os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, levando para fora da cidade. Reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifício de ofertas pacíficas e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O restante dos atos de Manassés e sua oração ao Deus e as suas palavras dos videntes que falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que está escrito nos sucessos dos reis de Israel. Também a sua oração, como Deus aplacou com ele todo o seu pecado e a sua transgressão. Os lugares onde edificou altares e onde pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que estão escritos no livro dos videntes. E assim aconteceu na vida de Manassés. Muitas das vezes o Senhor, ele só aplaca a sua ira quando a gente verdadeiramente se arrepende. A gente se arrepende, se lança aos pés do Senhor e se arrepende de tudo aquilo que nós temos feito. Ainda dá tempo de se arrepender, igreja. Ainda dá tempo de se arrepender e resgatar o povo e ser pessoas que possam ser vistas pela família, para que a família possa ser restabelecida, principalmente a família de sacerdotes. A família, muitas das vezes, dentro da igreja é uma coisa, mas dentro do lar, o lar está destruído. Ele tirou os deuses estranhos, os ídolos, como também os altares que ele tinha edificado. O que eu e você precisamos tirar da nossa vida? Que altares é esse que nós temos levantado que não seja para o Senhor, para sacrifício, para adoração? Que altares é esse que nós precisamos tirar da nossa vida para que Deus venha trabalhar na nossa família, no nosso ministério? Que altares é esse que nós temos que tirar? Que arrependimento é esse que nós temos que ter para que essa nação venha dar ouvidos àqueles que são chamados e escolhidos do Senhor e fazer diferença? Quais são esses altares? O que a gente tem que arrumar diante do Senhor para que Ele venha ouvir o meu e o seu clamor, o nosso arrependimento? Possamos nos humilhar aos pés do Senhor todos os dias, principalmente todas as manhãs, que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, para que Ele venha nos perdoar das nossas transgressões, do nosso pecado, da nossa quebra de aliança que a gente quebra todos os dias. Em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus, aqueles que vão estar ouvindo esse áudio, eles possam colocar na balança e ver o que precisa ser tirado da minha e da sua vida. Amém? Senhor Deus e meu Pai, essa é a palavra do Senhor, Pai. Essas são as instruções que o Senhor nos dá para termos uma vida melhor, uma vida sem os levantes do adversário, que muitos vão vir, mas como nós estamos pautados na palavra do Senhor, se nós estivermos no Senhor, o Senhor, Ele vai agir por mim, Ele vai agir por você. Que possamos a cada dia mais nos arrepender dos nossos maus caminhos. Não importa quantos anos você já está no ministério. Deus permitiu que Manassés ali ficasse 55 anos. Muitos já estão tanto tempo dentro do ministério, mas você tem que ser igreja, não estar na igreja. Você possa se arrepender do seu mau caminho, que Deus venha nos dar instrução, que Deus venha nos dar um alívio nessa manhã, que a gente possa se prostrar aos pés do Senhor, no nome de Jesus.